Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com impulso e quantidade de movimento. E também o teorema do impulso, que relaciona essas duas grandezas. Está lá na página 324, Física 3. Essa matéria é lá do primeiro ano. A gente vai dar uma revisada aqui e aumentar um pouco o grau de resolução do exercício. Bom, o que vem a ser impulso? O impulso é a grandeza física que relaciona a força e o tempo de ação dessa força sobre um sistema. Por exemplo, se eu tiver um corpo de massa M qualquer parado aqui, se força nenhuma estiver atuando, ele está em repouso. E a tendência dele por inércia é permanecer em repouso. Se eu aplicar aqui uma força sobre ele, o que vai acontecer? Essa força vai causar um movimento, vai fazer a velocidade aumentar. Se ele estiver em repouso, ela parte do zero e aumenta. Se ele já estiver em movimento, ela segue aumentando. Se essa força ficar atuando durante um certo intervalo de tempo sobre o corpo, ela está exercendo sobre ele um impulso. Como que a gente calcula o impulso causado pela força? Ele é representado por um I maiúsculo. Simplesmente é produto da força pelo intervalo de tempo, delta T. I representa o impulso causado pela força, F é o valor da força. Essa força pode ser muscular, de uma pessoa, de um animal. Essa força pode ser mecânica, de uma máquina, um motor qualquer. Essa força pode ser de campo magnético, de um ímã, gravitacional da Terra, elétrico, da força elétrica. Qualquer tipo de força. A natureza para a gente não importa. Aqui a gente coloca ΔT porque esse tempo ele pode ser muito grande como pode ser muito pequeno. Geralmente é pequeno. Por exemplo, quando num jogo de futebol um jogador cobra uma falta. O tempo de contato entre pé e bola é fração de segundo. Mas esse tempo é o suficiente para causar na bola um impulso. Quando você acelera um automóvel numa alta estrada, às vezes ele fica ali 1, 2, 3 minutos com uma velocidade constante. A força do motor está sendo mantida, né, pela aceleração. Durante esse tempo, a força está comunicando ao automóvel um impulso, no caso, para manter a velocidade, para ele não parar em função do atrito, né, com a pista. Então, aqui a gente coloca ΔT. Mas na hora de fazer exercício, se quiser colocar a força desse tempo, sem problema algum, ok? Então, esse I, ele representa o impulso causado pela força. F é a intensidade da força. Não importa a natureza. Vou colocar só força aqui, já está ok. E ΔT é o intervalo de tempo que a força ficou atuando sobre o corpo. Intervalo de tempo. Em física, a gente trabalha com o tempo desde o primeiro ano, né? O tempo vai ser medido em segundo. A força, a gente aprendeu também no primeiro ano, força é medida em Newton. Exceto força eletromotriz contra eletromotriz de geradores, receptores, né, que é volt. O resto é tudo Newton. Então, qual seria a unidade de medida do impulso? A da força vezes o do tempo. Newton vezes segundo. Aqui seria tantos newtons de força para cada segundo de ação. Aí, a hora que a gente fizer o exercício, fica fácil de entender. Ou, a interpretação lá, um objeto recebeu um impulso de 100
newton vezes segundo. Ou seja, isso aqui significa que é uma força de 100 newtons atuando a cada 1 segundo sobre o corpo, sobre o sistema. O impulso é uma grandeza física vetorial. Tem direção e sentido. Porém, a direção e sentido do impulso são os mesmos da força que o causou. É até comum a gente colocar aqui, ó. Impulso é grandeza física vetorial, tem direção e sentido. Quais? Os mesmos da força que o causou. Sempre que pedir no exercício é assim. Por exemplo, vamos supor que aqui é uma bola. E aqui é o pé chutando. Se a força aplicada foi horizontal para a direita, esse impulso adquirido só pode ser horizontal para a direita, não tem outra maneira, né? Então tem sempre a mesma direção e sentido da força. Bom, se o corpo recebe a ação de uma força e ganha um impulso, se ele estava parado, ele entra em movimento. Se ele está em movimento, ele aumenta esse movimento. Se a força for a favor. Se a força for contrária, ele diminui o movimento. Mas toda vez que um corpo recebe um impulso, ele adquire uma quantidade de movimento. No caso aqui, ele vai ter uma velocidade. Essa velocidade pode estar aumentando com o passar do tempo, pode estar diminuindo, ela pode se manter constante. A grandeza física que relaciona a massa de um corpo em movimento com a velocidade desse movimento é chamada de quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento no caso aqui vai ser representado por um Q, nada mais é do que produto da massa pela velocidade. Só. Bem fácil, bem tranquilo. Toda massa que tiver velocidade tem quantidade de movimento. Por exemplo, uma pessoa andando pela rua tem quantidade de movimento. Um carro se movendo pela rua tem quantidade de movimento. Uma gota d'água caindo quando chove tem quantidade de movimento. Esse Q que aparece aqui é exatamente a quantidade de movimento do corpo, do sistema. Aí depende da hora, da interpretação. Esse M é a massa do corpo em movimento, do sistema em movimento. E esse V é a velocidade do corpo, do sistema em movimento. Quais são as unidades de medida? Velocidade é metro por segundo. Quilômetro por hora não serve, né? Só lá na equação da velocidade média para a gente se familiarizar com o movimento. Ou às vezes, quando tiver tudo certinho encaixado, você pode usar quilômetro por hora, mas na dúvida é metro por segundo. A massa no Sistema Internacional de Unidades é medida em quilograma. Então, a unidade de medida da quantidade de movimento é a da massa vezes a da velocidade. Então, vai ser quilograma vezes metro por segundo. É um pouco estranho, mas a gente acostuma, tá? Calculou lá a quantidade de movimento de um sistema, deu 10. 10 o quê? Quilogramas vezes metro por segundo. É fácil, a gente acaba acostumando, usa bastante. Aqui também, às vezes, é chamado de momento linear. Às vezes, no exercício, ao invés de falar um objeto tem uma quantidade de movimento de 10 quilogramas, vezes metro por segundo, ele diz
A quantidade de momento linear de um objeto é de 10 kg vezes metro por segundo. É a mesma coisa, tá? Momento linear, quantidade de movimento. Eu, particularmente, chamo só de quantidade de movimento. A quantidade de movimento também é uma grandeza física vetorial, tem direção e sentido. Porém, a direção e sentido da quantidade de movimento são os mesmos da velocidade. Toda vez que no exercício pedir, acompanha a velocidade. No caso aqui, a quantidade de movimento deste corpo, devido a essa velocidade, vai ser horizontal para a direita, sempre acompanhando a direção e o sentido da velocidade. Então, prestem bem atenção, porque impulso e quantidade de movimento são grandezas físicas vetoriais. A da quantidade de movimento acompanha a velocidade do movimento, em direção e sentido. A do impulso acompanha a força, em direção e sentido. Impulso e quantidade de movimento são grandezas que uma depende da outra, né? Toda vez que um sistema recebe um impulso, ele ganha ou varia sua quantidade de movimento. Se a quantidade de movimento de um sistema variou, surgiu, é porque ele recebeu um impulso. E o teorema do impulso é que vai relacionar essas duas grandezas. O impulso com a quantidade de movimento de um sistema. O teorema do impulso, juntamente com o teorema da energia cinética, são os dois principais teoremas da mecânica. Eles explicam, regem o estudo da mecânica. São fundamentais mesmo. Teorema do impulso. Então é assim, ó. A gente tem um corpo de massa m qualquer aqui. Vamos supor que ele está parado, velocidade inicial aqui, 0. Ou ele poderia estar em movimento, uma velocidade diferente de 0. Se eu aplicar uma força aqui sobre ele, essa força vai causar uma aceleração. Essa aceleração vai fazer essa velocidade aumentar. Quando ele chegar mais à frente, ele já vai ter uma outra velocidade, que a gente chama de velocidade final. Para ir daqui a aqui, ele gastou um certo tempo. A gente aprendeu isso, né? Para ele se deslocar de uma posição inicial até uma posição final na trajetória, sofrer um deslocamento, gasta-se tempo. O tempo passa aí no caso, né? Bom, a gente aprendeu lá na segunda lei de Newton que essa força que causa a aceleração do movimento, a força causa tudo. Ela causa aceleração, faz a velocidade variar, tempo passa, faz ele mudar de posições. A gente calcula assim, ó. Produto da massa pela aceleração. Bom, a primeira vez que a gente trabalhou com aceleração foi a aceleração média, que era ΔV sobre ΔT. Variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Daí, nos exercícios, a gente moldou essa equação. Aqui a gente passou a chamar só de aceleração, que depois foi usada lá na equação da velocidade. Variação de velocidade, a velocidade final menos a velocidade inicial. Variação de tempo aqui também é tempo final menos o tempo inicial. Como esse tempo inicial geralmente é 0, a gente pode cancelar, deixa só t. Geralmente é assim, tudo aconteceu em tantos segundos. Bom, aí fica A vezes T
Ou nem isso, nem precisa. Vou já mudar para cá, ó. Fica até mais fácil de entender. Onde eu tenho A, eu vou substituir por isso aqui. É verdadeiro. Saiu lá da equação. E depois, aqui, a gente até montou a equação da velocidade. V que é igual a V0 mais A vezes T. Lembra? Fundamental lá no movimento uniformemente variado. Então, vou usar essa passagem aqui. Então, aqui vai ficar força, que é igual a massa. Onde eu tenho aceleração, eu vou colocar V menos V0 sobre T. Isso aqui está substituindo a aceleração, tá? Bom, esse tempo é denominador para esse produto aqui. Então, vou colocar assim, ó. Força. Esse tempo passa para cá multiplicando a força. Aí sobra massa que multiplica V menos V0. Estou só mudando a maneira de escrever as coisas aqui. Mas até agora a equação é a mesma. Aí esquece ali agora. Força vezes tempo vai ser igual a... Aqui eu vou fazer a distributiva. Vai ficar massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Então, fica massa vezes V final menos massa vezes V inicial. Força vezes tempo, a gente aprendeu agora há pouco, que é o mesmo que o impulso causado sobre o corpo. Massa vezes velocidade, aqui eu errei, né? Velocidade final, desculpa aí. Ó, M vezes V final, tá aqui. M vezes V inicial, tá ali. Massa vezes velocidade final é o mesmo que a quantidade final de movimento. Massa vezes velocidade inicial é o mesmo que quantidade inicial de movimento. Aí a gente aprendeu lá em física, no primeiro ano, que toda vez que você tem delta, é a variação de uma grandeza. Delta V, variação de velocidade, final menos inicial. Delta S, variação de posições, a final menos a inicial. Delta T, variação de tempo, final menos inicial. Quantidade final menos quantidade inicial é o mesmo que delta Q, variação da quantidade de movimento. Esse aqui define o teorema do impulso. O que diz o teorema do impulso? O impulso causado por uma força sobre um sistema é igual à variação da quantidade de movimento desse sistema, se considerados os mesmos referenciais. Mesmas posições, mesmo intervalo de tempo, não podem ser referenciais diferentes, tá? Essa aqui é a definição do teorema do impulso. As equações que a gente mais usa é essa aqui e essa. Ou, às vezes, a gente coloca impulso aqui, ao invés de deixar desmembrado aqui, e trabalha com a variação de velocidade e a massa. Geralmente, são essas duas aqui que a gente usa, tá? Bom, era isso aí. Esse teorema do impulso aqui, ele é bastante solicitado, porque ele é fundamental, tá? Ele, com o teorema da energia cinética, o teorema da energia cinética relaciona trabalho com variação de energia, né, do sistema. O impulso relaciona, o teorema do impulso relaciona o impulso com a variação da quantidade de movimento. Impulso gera quantidade de movimento. Quantidade de movimento tem porque houve um impulso. Antes de eu fazer os exercícios,
Só comentando aqui, porque é bastante importante. Impulso é produto da força pelo tempo. Olha, para o mesmo impulso, se eu aumentar o tempo, eu vou reduzir a força. Se eu aumentar a força, eu vou reduzir o tempo para o mesmo impulso. Isso aí é a base de aplicação do airbag nos automóveis. Se tem uma colisão a 100 km por hora, a hora que tem a pancada, seu corpo, tórax, rosto é jogado para frente. Primeiro pega ali no volante, depois no vidro, quase que sempre, né? Bom, quando tem o airbag, o impulso é o mesmo. Se estava a 100 por hora, a pancada vai ser a mesma, a desaceleração vai ser a mesma. Só que, a hora que o airbag é acionado, que é uma bolsa de ar, aumenta o tempo de contato do rosto com o airbag, não chega nem a tocar, né, as partes do carro. Então, se aumenta o tempo, diminui a força. Daí é que vem a proteção. Além de amenizar o contato ali, reduz a força com a qual seu rosto é projetado, é desacelerado. Desde o momento ali do contato até parar tudo, até acabar tudo. É físico, tá vendo? Tem até experimento. Geralmente os experimentos com veículos é feito assim. Sem o airbag, depois com o airbag. Com o airbag o tempo é aumentado. Então demora mais para o seu corpo desacelerar. A força que você sofre nessa região aqui, né, torácica e cabeça, bem menor. Por outro lado, se a gente reduzir o tempo, aumenta a força. Isso aqui é bastante usado em esporte. Provavelmente vocês já viram, né? O pessoal coloca lá tijolo, aí vai lá e dá aquela pancada para quebrar. Um dos segredos para quebrar é ter um tempo menor de contato com o objeto. Madeira, tijolo, o pessoal coloca, telha, né, para treinar. Então, quanto menor for o tempo que você tiver ali de contato, maior é a força que você faz, maior é a condição de quebrar. Se você bater devagar, você está aumentando o tempo, reduz a força, não dá. Então, um dos segredos ali é menor tempo de contato entre a mão e o que você deseja quebrar. Porque o impulso entre o objeto e a sua mão vai ser o mesmo sempre, né? O segredo é no contato ali. É física. Na maioria dos esportes, a gente tem física envolvida. Raramente tem alguma situação aí que a física não aparece, tá? Bom, tem nas páginas agora 326, 327, os exercícios envolvendo essa teoria. Daí eu vou fazer os exercícios de cálculo, os exercícios que são teóricos, vocês tentam dar uma olhada, se tiver dúvida, depois passa para mim. Mas é bem difícil, normalmente dá para entender. Vou começar aí no exercício número 16, na página 326 já. Página 326, o exercício é o 16. O que diz o exercício? Olha, um carrinho de brinquedo de massa 200 gramas é impulsionado por um balão plástico inflado e acoplado ao carrinho.
Ao liberar seu balão, permitindo que o mesmo esvazie, o carrinho é impulsionado ao longo de uma trajetória retilínea. O intervalo de tempo gasto para o balão esvaziar é de 0,4 segundos. Isso aqui dá para a gente até fazer como experimento. Você amarra um balão num carrinho e cheio, né? Aí dá um jeito de esvaziar, mas ele continuar preso ali no carrinho. A hora que ele esvazia, ele empurra o ar para trás, o ar impulsiona o carrinho para frente e ele sai em movimento. E a velocidade adquirida pelo carrinho é de 20 metros por segundo. A intensidade da força de impulsão em newtons é... Nesse exercício 16, a gente vai usar o teorema do impulso. E vou usar aquela equação, ó. Força vezes tempo é igual ao produto da massa pela velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Lembra que eu falei que era a equação que a gente mais usa? A força, no caso, é o que a gente quer. Que é a força feita pelo ar, né? Mesma força que o balão faz jogando o ar para trás, o ar faz impulsionando para frente. O tempo que ele gastou para esvaziar é o tempo de ação dessa força, 0,4 segundos. A massa do carrinho não pode ser grama, tem que ser o quilograma. 200 gramas divide por 1000, aparece 0,2. A velocidade final chegou a 20 metros por segundo. A massa é a mesma, 0,2. E a velocidade inicial? Era 0, porque o carrinho no início estava parado. Ele entrou em movimento. Então, aqui fica 0,4 Fs igual 0,2 vezes 20 vai dar 4, né? A força F, então, aqui vai ser 4 dividido por 0,4. A força F, então, é de 10 newtons. E esse impulso sai na mesma direção em sentido dessa força. No caso aí, é a alternativa da letra E. Essa equação é bastante usada, viu? Às vezes, a gente vai achar a velocidade final, às vezes vai achar a massa, tá? Às vezes ele pede um impulso. Aí, ao invés de eu deixar aqui desmembrado, eu escrevo assim, ó. Quando ele pedir um impulso, pode fazer, porque no impulso já está embutido força vezes tempo, né? Bom, o próximo exercício que envolve cálculo é o exercício número 18. Eu vou até desenhar aqui o gráfico do exercício número 18, que a gente vai precisar. 0,2. E o gráfico é assim. Olha, lembrando que nessa equação aqui, a gente calcula o impulso se a força for constante. A força é o tempo inteiro, é uma força média. Quando a força varia e aqui ela variou, a gente recorre ao cálculo da área. O impulso aqui vai ser igual à área dessa figura. No exercício 18, a gente vai precisar disso aí. Olha o exercício número 18. O gol da conquista do tetracampeonato pela Alemanha na Copa Mundial 2014 foi feito pelo jogador Götze. Nessa jogada, ele recebeu um cruzamento, matou a bola no peito, amortecendo e chutou
da esquerda para fazer o gol. De esquerda para fazer o gol. Considere que imediatamente antes de tocar o jogador, a bola tinha velocidade em módulo de 8 metros por segundo, em uma direção perpendicular ao seu peito. E que imediatamente depois de tocar o jogador, sua velocidade manteve-se perpendicular ao peito do jogador, porém com velocidade de 0,6 metros por segundo, em sentido contrário. Admita que nessa jogada a bola ficou em contato com o peito do jogador por 0,2 segundos e que nesse intervalo de tempo a intensidade da força resultante que atuou sobre ela variou em função do tempo conforme o gráfico. Considerando a massa da bola igual a 0,4 kg, é correto afirmar que nessa jogada o módulo da força resultante máxima que atuou sobre a bola indicada no gráfico foi de quanto em newtons? Então é assim, ó, nesse exercício número 18. Ele mata a bola no peito, né? Fazer aqui. A bola chega com uma velocidade e ela volta na mesma direção. Aqui diz que ela chegou com uma velocidade de 8 metros por segundo. E ela volta com uma velocidade de 0,6 metros por segundo. Bom, o peito do jogador exerceu uma força para eliminar a velocidade e depois exerceu força para devolver a velocidade sobre a bola. E a força variou assim. Ela aumentou, né, para diminuir o impacto, depois diminuiu até 2, até a bola sair do contato com ele. Neste caso, houve uma variação na quantidade de movimento. Tinha uma velocidade, agora tem outra. O impulso que o peito do jogador fez sobre a bola é igual à variação da quantidade de movimento da bola, que é massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Então, o impulso aqui vai ser, a massa da bola é 0,4. A velocidade final, a gente não pode esquecer que, se quando ela chega é movimento progressivo, ela é positiva, quando ela volta é movimento retrógrado, negativo. Então, essa velocidade aqui vai ser negativa, menos 0,6. A massa é a mesma, 0,4. E a velocidade inicial era 8. Então, o impulso causado pelo peito do jogador sobre a bola para primeiro eliminar o movimento e depois devolver ela de volta, menos 0,4 vezes 0,6, aqui fica menos 0,24. Menos 0,4 vezes 8 dá 3,2. Então, o impulso causado pelo peito do jogador sobre a bola vai ser de menos 3,44 newton vezes segundo. Bom, para eu achar a força média agora, se eu usar essa equação, impulso vai ser força vezes tempo. Essa força aqui não permaneceu constante. A gente só pode usar essa equação quando a força aqui for constante. Mesmo que seja uma força média, mas seja uma força constante. E de acordo com o gráfico, ela não foi, né? Ela aumentou para parar e depois diminuiu para devolver a bola. Tanto é que quando devolve aqui, devido à redução da força sobre ela, a velocidade também, né? Isso aqui tudo acontece enquanto a bola está em contato com o peito. Isso aqui é durante. Um instante antes do contato e depois do contato não aparece aqui, tá?
Daí eu vou fazer o quê? Usar o que eu comentei com vocês. Esse impulso aqui pode ser calculado na área. A área formada entre a reta do gráfico e a variação do tempo, que no caso aqui é igual à área de um triângulo. Aí eu vou para lá. O impulso, eu tenho área do triângulo. Como que a gente calcula? Base vezes altura sobre 2. O impulso, eu tenho 3,44. A base do triângulo é o tempo, 0,2. E a altura? Olha aqui a altura quem é. É a força que a gente quer, força média, sobre 2. Daí eu vou seguir aqui, ó. Fica 3,44, que é igual a 0,2 por 2 dá 0,1 F. Daí eu posso dizer, então, que a força F vai ser 3,44 dividido por 0,1. Daqui sai a força F média, que vai ser de 34,4 newtons. Essa passagem ali eu vim para cá, né? E fechei aqui. O espaço foi curto lá. Então, quando a força não for constante, atuando sobre um corpo, causando um impulso, a gente recorre ao gráfico. Às vezes é até comum a gente pegar informações lá do exercício e montar o gráfico, porque às vezes durante o tempo de ação a força aumenta, às vezes ela diminui, tá? Esse tipo de força que aumenta, depois diminui, acontece muito em automóvel. Às vezes o automóvel está parado, esperando o sinal abrir. Abriu o sinal, ele acelera. Aí a força do motor vai o quê? Aumentando. Na próxima esquina tem um sinal, fechou. Aí ele freia e para. Daí ele recebeu um impulso o tempo inteiro, né? Que ele estava indo para frente. Como a gente calcula esse impulso? Aí tem que jogar no gráfico para calcular, tá? Então, guardem mais isso. Toda vez que a gente tiver um gráfico da força variando em função do tempo, a área formada pelo gráfico vai ser numericamente igual ao impulso, ok? A gente pode calcular o impulso através dele, ou então, tendo o impulso, dá para a gente calcular o tempo, dá para calcular a força igual a gente fez aqui. Bom, e tem mais um exercício aí, que é cálculo também, que eu vou fazer com vocês, para a gente fechar isso aí. Que são os exercícios de cálculo, viu? Os exercícios teóricos, dá uma lida, tenta achar a resposta, ou se não consegue, vê lá no gabarito e tenta entender a resposta. Tudo isso aí é maneira de estudar, é maneira de aprender. Vou fazer o exercício número 21, que já está na página 327. É cálculo também, tá? 327, o exercício número 21. Olha o que fala o exercício número 21. Imagine a seguinte situação. Um jogador de vôlei realiza um saque perfeito. Ao realizar o saque sobre a bola de massa 400 gramas, o jogador, durante um tempo de 0,16 segundos, aplica sobre a bola uma força de 100 newtons. Determine um módulo da velocidade da bola imediatamente após a aplicação dessa força e marca a alternativa correta. Aí dá para a gente usar o teorema do impulso de novo. E usando essa equação, ó, força vezes tempo vai ser massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. A força que ele fez
sobre a bola é uma força de 100 newtons. O tempo de contato entre a mão que fez a força e a bola que recebeu a força foi de 0,16 segundos. A massa da bola não pode ser grama, tem que ser o quilograma. 400 gramas divide por 1000 e aparece 0,4 quilogramas. A velocidade final com a qual a bola saiu da mão do jogador após receber o valor dessa força, o impulso, é o que a gente quer. A massa é a mesma, 0,4. E a velocidade inicial? A velocidade inicial da bola é 0. Mesmo que você arremesse a bola, mas a velocidade que ela adquire no saque é quando você espanca, é quando você exerce a força, tá? Então, aquela velocidade que ela tinha para ser jogada, estar descendo, subindo, tanto faz. Antigamente era mais fraco, né? O vôlei, você sacava com ela parada. Às vezes saca por baixo também, paradinha. Pelo menos eu sempre fazia assim. A velocidade inicial aqui é 0. 100 vezes 0,16 dá 16, né? Aqui fica 0,4 vezes V. O 0,4 passou dividindo. Então, a velocidade de saída da bola vai ser 16 por 0,4. Que dá quanto? 40 metros por segundo. Que é um saque aí a 144 km por hora. Que hoje em dia a maioria dos jogadores sacam nessa velocidade, né? Principalmente no masculino, que tem uma força um pouquinho maior que no feminino. É uma situação prática, é uma situação real, ok? Bem, pessoal, por hoje era isso. Tentem fazer os exercícios de teoria. Sempre peguem esses exercícios aqui, façam de maneira que você entenda o que fez, a sequência. Isso é tudo maneira de estudar, de aprender e ganhar conhecimento, ok? Na próxima aula a gente vem com conservação da quantidade de movimento, é sequência dessa matéria. Tchau, pessoal, até a próxima aula para vocês.